Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações hoje e sempre. Conhecendo um pouco da história do Cristo, nós vamos perceber que durante a sua estadia no nosso planeta, tomando a forma de homem, muitos foram os ensinamentos deixados para nós. Porém, havia uma peculiaridade em tais ensinamentos, porque nós vamos constatar que muitos deles eram feitos através de parábolas. Já nos diz Emmanuel acerca destas parábolas, que foi através delas que o Cristo plantou uma semente que seria colhida apenas depois de muito tempo. Então vejam, não era a ideia do Cristo, falando através de parábolas, que ele pudesse colher os frutos dos seus ensinamentos naquele mesmo instante. Mas sabia ele que esses frutos só seriam colhidos muito mais tarde. E hoje nós ainda nos debruçamos sobre o estudo destas magníficas parábolas, em cujo seio guarda ensinamentos valorosos para nós espíritos. E apesar de haver mais de 2000 anos em que nós temos contato com esses ensinamentos, nós ainda somos aqueles que, fazendo uma pequena metáfora, ao invés de termos uma fruta, descascarmos a fruta e comermos a sua massa, nós comemos o bagaço, comemos a casca e jogamos a fruta fora. Ou seja, a nossa análise ainda dos textos, das parábolas, dos ensinamentos do Cristo são ainda muito superficiais. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de compreender o cerne dos ensinamentos do Cristo. E quando nós falamos deste ensinamento, muitos serão chamados, ou muitos chamados e poucos os escolhidos, Jesus traz-nos mais uma vez ensinamentos através de parábolas. E uma das parábolas que nós mais temos dificuldades em compreender. Mas antes de nós identificarmos e falarmos um pouco sobre a parábola, é importante nós sabermos que as parábolas nada mais são que explicações dadas a respeito de um determinado tema, porém com uma roupagem que esteja acessível, que torne o ensinamento acessível àqueles que estão ouvindo. O Cristo pregando para uma multidão leiga, para uma multidão com dificuldades de entendimento, nós não estamos falando de doutores da lei, embora algumas sejam aplicadas a estes, mas nós estamos falando de uma comunidade que não tem o conhecimento ainda da mensagem rediviva que o Cristo tem a oferecer. E para que essa mensagem estivesse acessível, para que esta semente pudesse ser plantada no coração daqueles homens, era necessário que o material utilizado para sua ilustração fosse tudo aquilo que estivesse acessível àqueles homens. Então nós vamos perceber que as parábolas de Jesus, elas possuem o trabalho da pesca, o trabalho da semeadura. Nós vamos entender quando o Cristo fala de determinados povos que habitam aquela região. Quando nós falamos, por exemplo, da parábola do bom samaritano, os samaritanos são indivíduos que trazem um certo sentimento àqueles judeus que estão ouvindo, os hebreus. Então, Jesus se utiliza de mecanismos em que esses indivíduos estão socialmente envoltos para tentar esclarecer sobre os seus ensinamentos. E nós vamos perceber que o ensinamento do muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele está também na forma de parábolas, na forma de uma parábola. E nós vamos identificar essa parábola como sendo a parábola da festa de núpcias, que está grafada nos 3 evangelhos, em Mateus, em Lucas e em João.
Os 3 evangelistas trazem para nós esta mesma parábola. Quando nós a estudamos, no entanto, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, no item 1, nós vamos perceber que a referência que Allan Kardec nos coloca é o texto que está lá em Mateus. E, resumidamente, a parábola nos conta a seguinte questão. Jesus então nos diz, ou diz àqueles a quem ele está falando, que o reino dos céus é como um rei, que querendo comemorar, querendo festejar as núpcias de seu filho, envia os seus servos para dizer aos convidados que o festim já está pronto e que eles venham. Porém, estes mesmos convidados não aparecem, eles rejeitam o convite. Sabendo disso, o rei envia novamente outros servos para dizer que ele já havia mandado abater os animais, que a sua mesa já estava posta e que ele estava esperando estes mesmos convidados que já tinham sido alertados anteriormente. E então os servos se encaminham para os convidados. Porém, qual não é a surpresa do Senhor quando, além de negarem mais uma vez o convite do Senhor, o convite do rei, eles, os convidados, cometem uma série de atrocidades com relação aos servos. Então a narrativa evangélica vai nos dizer que os convidados se negaram e uns voltaram para o seu comércio, outros voltaram para a sua casa e ainda outros, utilizando de má fé, capturam e fazem todo tipo de ultraje aos servos que o rei envia. E em alguns casos, em um determinado caso, a narrativa diz que esses servos são mortos por estes convidados. Quando o Senhor fica sabendo disso, quando o rei fica sabendo disso, ele então manda assolar a terra daqueles convidados. E chega para outros servos e diz: eu tenho uma festa pronta, eu tenho uma mesa posta, eu tenho animais abatidos para comemoração. Convidei algumas pessoas, mas estes convidados não foram dignos. Agora vão vocês convidar a todos aqueles que vocês encontrarem. Qualquer um que vocês virem pela frente, chamem para a festa. E lá se vão os servos, que encontram uma encruzilhada e vão chamando todo tipo de gente. Chamam os ricos, chamam os pobres, chamam aqueles que têm nomes importantes, aqueles outros que não têm nomes tão importantes assim, mas fazem o que o rei solicita. E então esses indivíduos vão até a morada do rei para comemorar as núpcias do seu filho. E o rei então adentra o local, o salão, onde todos estão reunidos. E lá ele vê uma multidão. A multidão de pobres, misturados com outros ricos, como nós dissemos anteriormente. Mas em um determinado momento ele avista um homem, e aquele homem não está vestido com as vestes nupciais. E então ele diz: meu amigo, como conseguistes entrar aqui sem as vestes nupciais? E o homem se cala. O Senhor então manda chamar os seus servos e manda que eles atem os pés e as mãos daquele indivíduo e que ele seja lançado para as trevas exteriores. E a narrativa termina dizendo: onde há prantos e ranger de dentes. Nos parece muitas vezes um tanto confusa a análise ou a interpretação da parábola, porque vejamos, como pode um homem, talvez seja esse o nosso maior questionamento, como pode um homem que foi chamado no meio da estrada estar com a veste apropriada para entrar numa festa? Como um rei, sabendo desta situação, manda expulsar o homem porque ele não está com as vestes adequadas numa noite de festa?
É um pouco até contraditório, nós podemos dizer. Mas se nós analisarmos o início da parábola, nós precisamos fazer algumas associações importantes para que nós entendamos o que ela quer dizer. Primeira coisa que nós devemos entender: os costumes da época em que o Cristo fala. Sempre, meus irmãos, que nós vamos fazer uma análise de uma parábola, nós devemos nos levar, nos transportar para o tempo em que aquela parábola foi dita. Porque se nós olharmos com os olhares que nós temos hoje, nós incorremos no risco de fazer uma interpretação bastante errada. Então devemos levar em consideração sempre, nas interpretações das parábolas, o tempo em que ela foi narrada. E naquele tempo, as núpcias eram um momento extremamente importante. O casamento era uma das festas mais esperadas e celebradas daquele tempo. E nós vamos ver nos evangelhos, em que vários momentos existe esse momento de festa. As núpcias, as bodas, Inclusive o primeiro milagre do Cristo, foi em um momento de festa, em um momento de casamento, onde o Cristo transforma a água em vinho, segundo as narrativas do Evangelho. Então este é um momento importante. A comemoração era de pelo menos 3 dias. Pensem só, 3 dias de comemoração de um casamento. Hoje a gente gasta um absurdo para fazer uma festinha ali, chamar 100 pessoas, Pensem naquela época, 3 dias de comida e bebida de graça para todo mundo. E antes, os convidados não eram estes convidados pouquinhos que a gente chama, Vamos fazer uma recepção do nosso casamento, a gente chama aqui a família, os amigos mais próximos. Não. Os convidados eram todos aqueles da região. Se em Nazaré houvesse um momento de bodas, toda a comunidade de Nazaré era convidada à comemoração. Então, são 3 dias de comida e bebida para muita gente. Mas era um momento extremamente feliz. Era um momento de comunhão. Era um momento em que toda aquela comunidade saudava aqueles que estavam se casando, traziam os seus votos para aqueles indivíduos e junto com eles comemoravam. Mas há um detalhe que é importante nós percebermos também. Nas narrativas do Velho Testamento, e nós vamos perceber isso em alguns textos intertestamentais que nós chamamos, que são textos que foram criados, foram escritos entre o Velho Testamento e entre o Novo. É o que nós chamamos de textos intertestamentais. Então nós vamos perceber que o casamento, ou que a aceitação do homem para com Deus também era tido como um casamento. Então, sempre que o indivíduo tinha um contato com Deus, conhecia a Deus, e lembre-se que nós estamos falando nesse processo de conhecimento de Deus, e eu já disse isso aqui em uma outra oportunidade, quando nós narramos a história dos hebreus, que nós estávamos lidando lá no período, por exemplo, de Abraão, nós estávamos lidando com um povo de maioria politeísta. Ou seja, aqueles que tinham contato com o Deus de Abraão, era tido então como um indivíduo que se casava com Deus. Era um casamento, era uma aliança. Então, quando Jesus nos traz que o reino dos céus pode ser equiparado com esse momento de festa de um casamento, ele está nos trazendo essa ideia de que ocorre em nós, quando nós nos vemos na presença de Deus, quando nós aceitamos, reconhecemos as leis divinas e nos colocamos no caminho para seguir, nós fazemos um casamento, uma aliança com Deus. E essa aliança é uma aliança que precisa ser comemorada. É uma aliança cujo próprio Deus comemora. Em várias narrativas, como por exemplo a do filho pródigo, que é uma outra parábola, mas fica muito claro quando Jesus nos diz, quando Jesus traz para nós a recuperação daquela ovelha perdida.
Ou quando aquele filho que estava transviado retorna aos braços do pai. Então é sempre motivo de festa e de alegria. Quando um filho que perde a consciência, perde o rumo do seu caminho em direção a Deus, retorna para este mesmo caminho. Então, é essa narrativa. A narrativa da parábola começa falando sobre isso. Nós estamos em um momento de festa. E o reino dos céus é justamente este momento de festa. Neste momento, ele está em festa. Porém, este reino totalmente preparado para receber os seus convidados, tem uma surpresa, porque esses convidados não aparecem. Quem são os primeiros convidados? Nós podemos entender que os primeiros convidados a que a parábola se refere sejam aqueles que tiveram contato com os primeiros ensinamentos. Aqueles que estavam com Moisés, aqueles que eram descendentes de Abraão, aqueles que durante muito tempo tiveram contato com os profetas, mas que muitas vezes se transviaram do seu caminho. E aí nós vamos ver inúmeras narrativas no Velho Testamento falando sobre esses momentos. Uma história muito conhecida por nós é a história do profeta Elias. Elias era um indivíduo monoteísta. Só que ele está em meio a um povo, que seria o povo escolhido, mas ele está em meio a um povo que faz adoração a um outro Deus, que é o Deus Baal. Ou seja, a postura daquele povo, a consciência que aquele povo teve inicialmente foi a consciência de abandonar aqueles ensinamentos. Ou seja, foram os primeiros que tiveram contato com o ensinamento de Deus. Os primeiros que tiveram contato com os 10 mandamentos. Os primeiros que observaram a manifestação das leis para que fossem libertados, para que tivessem uma terra. Todos eles que passaram com Moisés durante muito tempo no deserto, sendo testemunhas da manifestação do divino para com ele, sendo aqueles que acompanharam o próprio Moisés, que estiveram depois na terra de Canaã, que foi a terra prometida, são os primeiros convidados a que nós podemos entender, mas eles não foram. Não foram para esta festa. E depois, sabendo o rei que esses homens não compareceram, ele envia outros servos. Na história, quem são esses outros servos? Senão os profetas que durante muito tempo deram o testemunho e profecias a respeito da vinda do Cristo. Nós acabamos de citar um, que foi Elias. Mas, durante muito tempo, neste período inclusive dos 40 anos que eles passam no deserto após saírem do Egito, o período em que eles migram no deserto, o período em que eles estão estabelecidos na terra de Canaã, o período em que eles se organizam socialmente, o período em que eles são divididos, em que eles são escravizados, em que eles brigam uns com os outros, em que eles travam guerras infinitas uns com os outros. Estes são os períodos em que estes servos vêm e falando sempre a mesma coisa. E haverá o dia em que do ventre de uma mulher virá o Salvador. Mas a vossa voz não poderá ter contato com o Messias. Os vossos ouvidos não ouvirão o que ele tem a dizer. E será a voz pelas vossas mãos que ele será morto. Ou uma outra narrativa. E ele virá para trazer honra, glória e ensinamentos. Mas vocês estarão com os ouvidos e os olhos fechados para ele. E várias narrativas se seguirão com um infindável número de profetas que vêm. E é interessante quando Jesus coloca na narrativa da parábola que após a ida da segunda leva de servos, os homens negam o convite e cada um volta, um para a sua casa, um para o seu negócio.
e alguns cometem barbaridades com estes servos. É interessante nós notarmos que neste período da história, onde nós temos o acesso aos profetas, né, todos eles tiveram a sua voz que ecoava para o nada. Vários escritos que serviam unicamente para alimentar rituais, mas nada daquilo que estava ali fazia sentido no coração daqueles homens. A preocupação estava nas questões materiais. Quando um volta para a sua casa, quando o outro volta para o seu negócio. E se nós buscarmos nas narrativas do Velho Testamento, nós vamos perceber que os profetas e mesmo o próprio Moisés não têm a valorização que deveria ter, ou a sua palavra não tem a valorização que deveria ter. Nós vamos ver profetas que são enxotados de sua terra. Nós vamos ver profetas que são completamente negligenciados. Nós vamos ver armações sociais para que os profetas sejam eliminados daquela terra. E é assim que estes servos, eles são abatidos pelo próprio povo. E então, eis que o rei pede para que os próximos servos conclamem todo o povo que encontrarem. Quem era o servo, neste caso, mais importante que assim estava fazendo? O próprio Cristo. Vejamos que neste período, quando Cristo vem, a sua mensagem, ela não é mais restrita a um povo que se denomina como povo escolhido. Não é. A sua mensagem é para os pobres. A sua mensagem é para os aflitos. A sua mensagem é para aqueles que têm fome e sede de justiça. A sua mensagem é para aqueles que têm a sua liberdade cerceada pelas condições sociais ali impostas. E não é à toa que é com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os ladrões, com as mães, que o Cristo caminha, com os ladrões, com os leprosos. Porque é a estes que passam por essas provações, que passam por essas situações, é que o coração começa a estar mais fértil para receber essa mensagem. E durante a história nós vamos perceber também esta divulgação em massa da mensagem do Cristo, feita pelos seus discípulos. E aí nós nos lembramos também deste momento de Paulo de Tarso, um dos grandes responsáveis pela divulgação em massa da mensagem de Jesus, conhecido como apóstolo dos gentios. Se nós observarmos nos estudos que nós temos, há vários livros espíritas que tratam sobre isso, Paulo e Estevão, se nós pegarmos as cartas de Paulo, nós vamos perceber como o contato de Paulo com várias regiões era um contato mais íntimo. Paulo conhecia aquela região, conhecia as necessidades daquelas regiões. Eles trocavam informações sobre como o evangelho, como a mensagem poderia ajudar a sustentar aquele povo. Ou seja, é um período em que a mensagem não fica restrita àqueles primeiros convidados. A mensagem é posta para quem tem ouvidos de ouvir e quem tem olhos de ver. E o próprio Cristo deixa claro isto. Então, quando estes que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver são conclamados a seguir, a participar deste banquete, muitos deles vão. E fazendo uma análise mais atual ainda a respeito desse chamado, nós temos hoje, através da doutrina espírita, o reforço desse mesmo chamado. Nós temos um convite esplêndido que é feito a cada um de nós que conhecemos a doutrina espírita. E mais ainda, não é um convite que é feito por Carol ou por qualquer palestrante que venha aqui. É um convite que é feito
do plano espiritual para nós. São as vozes do invisível que nos conclamam todos os dias a nos lembrarmos da mensagem que é trazida pelo Cristo. Por isso que a sua condição é consoladora também. É por isso que ela está dentro dos moldes a que se referiu Cristo, onde ela lembra aquilo que o Cristo nos disse e nos diz sobre aquilo que ele não pôde dizer. Então, cada um de nós também, nos dias de hoje, somos como estes que estão lá na encruzilhada, perdidos. Indivíduos completamente perdidos, muitas vezes, que vagam. E aí nós ouvimos o chamado do Cristo. Ouvimos o chamado dos Espíritos que nos trazem novamente essa mensagem cristã. E aí nós nos empolgamos. Nós vamos, porque vai ser uma festa, porque é lá que eu vou encontrar o equilíbrio para o meu coração, porque é lá que eu vou adquirir conhecimento para viver melhor. E eis que chega o momento de nós entrarmos no reino. Se o reino dos céus é como aquele castelo que está em festa, quando nós entramos no reino, quando nós abandonamos a nossa condição física, quando nós saímos deste reino material para entrar no que de fato é o reino dos céus, que está lá nos esperando. E lá, o pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o vermelho, o homem, mulher, todos comungam e festejam juntos. E essa é uma característica importante para nós notarmos. Porque não há diferença entre cada um de nós no que diz respeito a essas condições físicas quando nós vamos para o plano espiritual. Ou quando nós temos contato com o plano espiritual. E lá estamos nós, querendo festejar. Mas aí vem o rei e percebe que nós não estamos com as vestes da noite de núpcias. Ou nós não estamos com vestes apropriadas. Essa é a parte mais delicada da parábola. Porque aí retornamos àquela pergunta inicialmente, que nós fizemos inicialmente. Como é que uma criatura que saiu agora da encruzilhada vai estar preparado? Vai estar com uma roupa, com uma veste apropriada para uma festa? Lá em Enoque, que é um livro intertestamental, ele vai se referir àqueles que fazem o casamento com Deus como sendo aqueles que, quando vão para a glória de Deus, retiram a vestimenta mortal e se vestem com as vestes imortais. Então nós não estamos falando, Jesus não está falando da veste física. Mas quando nós somos convidados a retornar para de onde nós viermos, nós precisamos estar com essa veste. E não há aviso prévio. Olha, deixa eu lhe dizer aqui, semana que vem você vai fazer a passagem, então esteja preparado. Não tem esse aviso prévio. A gente vai caminhando na encruzilhada, dentre os nossos caminhos, simplesmente aparece a hora de nós irmos. E como é estar vestido com o vestido de núpcias, com a roupa das núpcias? Como é que nós estamos nos preparando para este momento? Porque o chamamento vem para nós todos os dias. Quando Jesus fala que muitos são chamados, é porque muitos têm o conhecimento da condição de preparo do reino dos céus. Todos nós aqui presentes temos o conhecimento, ou se não, da imortalidade da alma, mas sabemos nós sobre o fato de nós não morrermos. Existe algo muito além desta vida material. Mas nós sabemos que nós precisamos nos preparar. E o que é que nos prepara? O que é que nos faz vestir essas vestes nupciais? É o acolhimento do chamado. E quando é que nós acolhemos? Quando o chamado se torna tão
quão importante que nós vivemos de acordo com Ele. É quando, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Nós somos chamados, convidados a observar ou a desenvolver este amor uns pelos outros. Eu sou chamada. Estou aqui, me colocando na condição de espírito cristão e entendo esta passagem. Este é o momento do convite. Agora, como eu me dirijo ao reino depois? Como aquele que foi chamado e não se preparou? Como aqueles servos que em uma outra parábola foram pegos de surpresa quando o Senhor mandou que eles vigiassem a terra, mas eles dormiram. E então os ladrões levaram tudo quanto tinha. E quando o Senhor chegou, toparam-nos dormindo e disseram: onde estão as coisas? Onde está a colheita? Senhor, nós dormimos. Não vimos, os ladrões levaram. Seremos nós como estes que nesta reencarnação, que dentro das possibilidades de crescimento, estamos nós invigilantes? Estamos nós ainda adormecidos na nossa alma e na nossa consciência? Ou seremos nós aqueles que se utilizam desse chamado, que se utilizam desses instrumentos que nos são dados hoje para aprofundarmos as nossas experiências e estarmos de fato vestidos para as núpcias, para a festa? André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele traz uma narrativa interessante. Ele fala que na Terra ele foi médico, que ele exerceu a medicina da forma como bem lhe aprouve. Era um homem inteligente, era possuidor de inúmeros bens, tinha uma família maravilhosa, tinha tudo o que queria. Mas que quando ele tem acesso, quando ele chega ao plano espiritual, que ele se sente como um verdadeiro paralítico. Porque lhe faltam instrumentos para atuar junto àqueles que lá estão. E aí nós vamos perceber na própria história do livro como ele vai se despojando das ideias materiais que ele trazia consigo para começar a descobrir sobre as questões espirituais que ele deveria saber. Em que momento André Luiz teve a oportunidade de se preparar para as núpcias? Lhe foi dada a oportunidade de ser médico para descobrir isso. Lhe foi dada a oportunidade de ser médico não para acumular bens, mas para poder ajudar, para poder se tornar sensível à dor do outro. E para quem assistiu o filme, há um momento interessante na narrativa do livro. Eu não me lembro bem se há esse trecho, mas no filme mostra claramente esse momento. Onde André tem uma secretária, e aí, inúmeras vezes ela coloca na fila de espera uma senhora que não tem condições de pagar uma consulta médica. E a secretária diz: doutor André, a senhora está lhe esperando. Ele vai, atende os pacientes que têm condições de pagar, e ela novamente: doutor André. E ele atende aquela mulher, mas atende de muita má vontade. De muita má vontade. Mas qual não é a surpresa dele? Quando chegar no plano espiritual, ela é a única que dirige um pensamento e uma prece para com aquele homem. Então este é o convite para sermos escolhidos. Nós somos chamados, meus irmãos, o tempo inteiro. Se nós olharmos à nossa volta, o ambiente em que nós estamos, a profissão que nós exercemos, nós temos instrumentos importantes para que nós possamos trabalhar e construir essa veste nupcial que nos será cobrada quando nós formos para o reino dos céus. Quando nós estivermos nesse festim. Se eu sou médico, por que não olhar com mais sensibilidade para aqueles que estão comigo?
Por que não olhar para além da condição em que aquele indivíduo se apresenta? Por que eu não posso olhar aquele indivíduo como o espírito que ele é? Se eu sou engenheiro, se eu sou astrônomo, se eu sou professor, se eu sou professora, se eu sou fisioterapeuta, se eu sou advogado, se eu sou administrador, por que eu não posso utilizar o meu conhecimento para praticar e para exercer uma lei que é uma lei de amor, de justiça e de caridade? Por que não me utilizar desses instrumentos para fazer da vida do outro uma vida melhor? E por que eu não posso abrir o meu coração para que nesse momento eu também seja beneficiada com a experiência do outro? Então é necessário que nós pensemos, porque instrumentos para a construção dessas vestes, meus irmãos, nós temos. Nos é dado todos os dias pelo Cristo. E não é à toa que é Ele mesmo quem vai nos dizer: vós sois o sal da terra. O sal, normalmente, é o que dá aquele sabor todo especial para a comida, né? Então Jesus vem nos dizer que nós somos o sal que dá sabor às relações que nós temos. Que as relações, elas servem justamente para que nós ganhemos este sabor, essa vida, que é com as relações que nós aprendemos o tempo todo. É nelas que nós aprendemos a paciência, nós aprendemos a resignação, aprendemos a resiliência, aprendemos a desenvolver um senso crítico. Nas relações é que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a ser tolerantes uns com os outros, porque somos diferentes. Mas se o sal for insípido, para que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, se nós não nos utilizamos, ou se nós não aproveitamos este momento de interação que nós temos com outros espíritos, para ajudá-los e para nos enriquecer de experiências espirituais, para que nos serve todas essas ferramentas das quais nós dispomos? Para que nos serve viver em sociedade? Vós sois a luz do mundo. Vejam só. Quando nós falamos de luminosidade, de luz, logo nos vem a questão da inteligência, né? Que é representada normalmente pela luz. Então, vós sois a luz do mundo. Utilizemos os conhecimentos que nós temos para iniciar essa trajetória para o bem. Como eu disse anteriormente, se nós temos um trabalho, se nós temos uma família, se nós temos um conhecimento, por que não nos utilizarmos desse conhecimento em favor daqueles que mais necessitam? Mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E não se esconde uma lâmpada embaixo do alqueire, mas a põe no velador, para que ela ilumine a casa inteira. Então esse potencial que nós temos, essa condição de aperfeiçoamento moral e espiritual, ela não deve ficar escondida. Nós não devemos nos abster de passar pelas experiências a que nós estamos sujeitos, porque são essas experiências que nos tornam espíritos melhores. Sejam elas experiências positivas no nosso entendimento, ou aquelas mais dolorosas, todas elas contribuem para o nosso crescimento. Então, quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, é para que nós possamos compreender este nosso papel. O nosso papel, que é da instrução, mas também é do exercício do amor. E as duas coisas precisam estar juntas. Então nós somos o tempo inteiro convidados a observar aquilo que é mais importante para nós. Para que nós, assim como André Luiz, não nos sintamos aquele paralítico quando nós formos participar do banquete divino. Para que nós não sejamos aqueles que, enganados pela situação física ou pela nossa condição aqui neste planeta,
não nos vejamos completamente desconstruídos no plano espiritual. Para que nós cheguemos lá com o coração repleto de alegria, para mostrar ao Senhor como nós melhoramos, o que nós construímos, e a cada passo que nós vamos fazendo isso. E não é à toa que lá no sermão, ao momento em que o Cristo diz, eu já devo ter dito isso aqui outras vezes, e os amigos que ouviram vão me desculpar, mas é, na minha humilde opinião, uma das mais belas passagens deixadas por Jesus e que a mim muito emociona. Quando ele olha para a mesma multidão que ouvindo Jesus é aquela que vai pedir depois a sua crucificação. A mesma multidão que ouvindo esta mesma parábola de que muitos são chamados, poucos os escolhidos, é que vai depois bater na porta de Pilatos pedindo crucifixo. Ele olha para aquela multidão tão carente, tão necessitada, aquela multidão que não sabe ainda utilizar das ferramentas que dispõe para a construção destas vestes espirituais, porque ainda estão arraigadas nas condições materiais. Ele olha para cada uma delas e diz, por que andais preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, e com o vosso corpo pelo que haveis de vestir? Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Quanto ao que haveis de comer, não vos preocupeis. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está nos céus alimenta. Não valei vós muito mais que eles? E quem dentre vós, com a vossa preocupação, podereis adicionar um côvado ao curso de seus dias? Quanto ao que haveis de vestir, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Porém, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer uma delas. Se Deus veste assim a erva que existe hoje para ser jogada ao fogo amanhã, não vestirá também a vós, ó homens de pouca fé? Por isso, não vos preocupeis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque destas coisas se ocupam os gentios. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não há chamamento maior do que este nos dias de hoje, onde a porta larga é a que mais é vista por nós. Mas como dizia Jesus, observai, porque também largo é o caminho da perdição. Largo é o caminho que leva o indivíduo até esta porta, e são muitos aqueles que a encontram. Porque é disso que nós estamos cercados nos dias de hoje. As facilidades, as exigências que o mundo tem para conosco. E muitas vezes nós nos perdemos neste rumo e seguimos um caminho mais fácil. O caminho que alimenta paixões, o caminho que alimenta equívocos. Mas Jesus nos conclama a observação da porta estreita. Porque quão pequena é a porta da vida. Quão estreito é o caminho que leva a ela e quão poucos aqueles que a encontram. Então que nós sejamos estes que, procurando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, lidando todos os dias com a dificuldade que é de caminhar por esse caminho mais estreito, porque não é fácil. E o Cristo também não nos disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. Foi isso que ele deixou para nós. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nos dizendo Jesus que nós temos a oportunidade de passar por cada experiência que o mundo nos oferece e aprender com elas. Mas se nós não buscarmos primeiramente este reino, que é um reino de júbilo, de fato, mas é aquele que nos tira da lama do caminho mais largo, que nos retira da lama das paixões e do imediatismo e nos faz observar o que de fato é essencial. Se nós não buscamos este caminho,
como é que nós podemos compreender as dificuldades pelas quais nós passamos? Nós nos deixamos submergir por elas. Então, o convite feito por Jesus é justamente este. Convidados nós já fomos. Nós já ouvimos os servos do além que nos convidam todos os dias. Nos convidam ao autoconhecimento. Nos convidam às mudanças necessárias. Nos convidam à observação dos nossos atos. Nos convidam a descobrir todos os dias as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. E não é à toa que nós estamos aqui, neste domingo, às 8h07 da noite, ouvindo uma palestra, onde a gente podia estar em casa, vendo Faustão, né? Vendo aquele quadro com as musiquinhas. Nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, é porque, de alguma forma, esse chamado que o Cristo nos faz, nos toca. Então, que este chamado, ele não fique só aqui. Que a nossa existência neste planeta, meus irmãos, seja para a construção destas vestes nupciais. Seja para que nós possamos entregar aquilo que de mais valoroso nós temos. E que de fato nós possamos chegar neste banquete e ter algo valoroso para oferecer. E que para isso nós possamos contar com o Mestre, porque Ele se deixa à nossa disposição. Ele se coloca como nosso guia, como nosso Mestre e nosso guia. Ele não nos abandona. Então que nós possamos convidá-lo a caminhar conosco, a observar conosco a nossa estrada, nos dizendo e nos intuindo sempre no que devemos melhorar, como nós devemos construir esse espírito que nós queremos ser. Então que nós possamos, de fato, contar com Ele. E que sejamos como o homem que, visitando uma terra, encontrou um tesouro naquela terra. E maravilhado com o tesouro que havia naquele terreno, ele foi. Vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela terra. Essa terra, esse tesouro que está escondido na terra, é o reino de Deus. Esta terra é a nossa consciência. E tudo quanto nós precisamos vender para adquirir essa terra é o desapego, é vender, deixar ir o egoísmo, a vaidade, o orgulho que nos impedem muitas vezes de acessar essa consciência e de enxergar lá o reino de Deus. Então que sejamos estes servos felizes e que tenhamos todos nós bodas felizes e proveitosas. Muita paz.